Oi, gente, bom dia! Olha só, hoje é uma quarta-feira, não podemos perder tempo. Beijo para vocês, espero que vocês estejam todos bem, né? E estudando também. Nossa aula de matemática hoje, no módulo 3, capítulo 9. Hoje, continuando o nosso assunto lá na página 175. Então, vamos lá? Lá na página 175, o que nós temos aqui então? Na natureza, vamos às tabelas, né? Na natureza, alguns materiais se decompõem com certa facilidade e outros não. Observe na tabela o tempo de decomposição de alguns desses materiais. Então, nós temos aqui material: papel, plástico, chiclete, lata de conserva e borracha. O tempo de cada um: papel de 2 a 4 semanas, plástico 450 anos, chiclete 5 anos, lata de conserva 100 anos e borracha tempo indeterminado, ok? Aqui tem uma dica, né, gente? Olha, não jogue lixo a céu aberto, pois ele prejudica o meio ambiente, polui os rios, pode causar doenças a nós mesmos, à população. A conscientização de todos para o descarte adequado e a reciclagem pode evitar problemas para gerações futuras, para os nossos filhos, filhos dos filhos dos filhos. A gente já falou sobre esse assunto, ok? Então, lá na questão A diz o seguinte: de acordo com essa tabela, quanto tempo o plástico leva para se decompor? Então, se você vem aqui no plástico e vê o tempo, 450 anos, ok? Questão B. Entre os materiais apresentados, esses aqui, qual possui o tempo de decomposição maior? O tempo maior, gente, aqui, olha, a gente pode ver aqui que o tempo maior é da borracha, porque é indeterminado, ou seja, é maior do que todos e, assim, não se tem uma exata, né, uma noção exata do tempo em que ele fica na natureza. E o tempo menor que nós temos aqui é o papel. O papel leva de 2 a 4 semanas, então, maior é a borracha e o menor o papel. Lá na questão C, ele diz: quais materiais da tabela levam menos do que 50 anos para se decompor? Menos de 50 nós temos o papel e o chiclete. Então, o papel e o chiclete são os dois materiais aqui nessa tabela que levam o tempo menor do que 50 anos para se decompor. Na questão D, já vem cálculo por aí, né, tia? Tudo que a gente vai fazer, gente, aqui é chegado um cálculo e eu gosto muito disso. Então, vamos lá. Uma lata de conserva leva quanto tempo a mais para se decompor do que um chiclete? Quando eu pergunto quanto a mais e quanto a menos, eu faço o quê? Uma subtração. Então, eu pego o tempo da lata de conserva, que é 100 anos, e vou subtrair o tempo do chiclete para saber quanto tempo a mais a lata de conserva leva. Se eu fizer essa subtração, eu vou encontrar 95 anos, ok? Então, agora vamos à página 176. Mais uma tabela. Vamos lá. Questão 2. A direção da escola em que Gabriel estuda realizou uma pesquisa com os alunos do terceiro ano para saber se eles preferiam visitar o zoológico, o planetário ou o museu da cidade. Então, veja aqui o resultado dessa pesquisa. Da turma A, 15 ao zoológico, 9 ao planetário e 12 ao museu. Na turma B, 13 para o zoológico, 12 para o planetário e 10 para o museu. Na turma C, 12 para o zoológico, 11 para o planetário e 15 ao museu. Então, isso era para saber a preferência, certo?
Lá na questão A, ele pergunta quantos alunos tem cada uma dessas turmas. Olha, eu vou pegar as opções de cada turma e vou somar, certo? Vou pegar a preferência de todos os alunos da turma A e vou somar 15 mais 9 mais 12. Então, eu cheguei à conclusão que na turma A tem 36 alunos. Na turma B, 13 mais 12 mais 10, encontrei 35 alunos na turma B. Tia, eu tenho que somar? Sim. Sim, você vai ter que fazer o cálculo. Se você fizer esse cálculo mentalmente e encontrar o resultado, tudo bem. Mas mesmo assim, eu peço que você confira para saber se está certo. Turma C, então eu vou somar as preferências 12, 11 e 15 e vou encontrar 38 alunos, ok? Na turma C. Então, lá na B, diz o seguinte: ao todo, quantos alunos optaram por visitar o zoológico? Então, eu vou, olha, com todos os números da turma A, B e C, que preferem ir ao zoológico, 15 mais 13 mais 12, 15 da turma A, 13 da turma B e 12 da turma C. Somando tudo, eu encontro 40. Então, 40 alunos preferem ir ao zoológico, das 3 turmas, hein, gente? E ao planetário? Das 3 turmas, eu vou somar 9 mais 12 mais 11 e vou encontrar 32 alunos. Ao museu, quantos alunos das 3 turmas preferem ir ao museu? 12 da turma A, 10 da turma B, 15 da turma C e eu vou encontrar 37 alunos da turma das 3 turmas preferem ir ao museu. E lá na questão C, ele pergunta: qual foi a opção de passeio preferida dos alunos e qual opção teve a menor quantidade de votos? Olha, aqui não é o é uma vírgula porque ele faz 2 perguntas. Qual foi a opção de passeio preferida dos alunos? Aqui, o zoológico, que tem 40, maior do que planetário e museu. Zoológico, né? E qual a opção teve a menor quantidade de alunos? O planetário. Então, lá na questão C, você vai colocar zoológico, vírgula, planetário. Ok? Então, agora, gente, vamos à página 177. O que é que nós temos aqui agora na página 177? Um gráfico. Gente, se preparem, porque a prova é tabela, gráfico e malha quadriculada, malha pontilhada, para encontrar, para dar as coordenadas, ok? Então, vão aí. E vai ser fácil, né? Lógico que vai ter adição, subtração, como nós estudamos aqui também. Ok? Então, lá na questão 3, nós temos um gráfico que o título do gráfico é quantidade de medalhistas de ouro em alguns estados na OBMEP em 2016. O que é essa OBMEP? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, esse é o título do gráfico. O título, gente, vai dizer o que está definindo esse gráfico, qual é o objetivo do gráfico, que resultados tem o gráfico. Então, o título vai dizer sobre isso. Todo gráfico tem um título. Então, aqui nós temos, olha, quantidade de medalhas, certo? E cada coluna dessa é o quê? Cada barra dessa é o estado definindo aqui o número de participantes, ok? Então, vamos lá. Quantos foram, ó, na pergunta A, quantos foram os medalhistas de ouro no estado do Rio Grande do Sul em 2016? Então, nós vamos aqui no Rio Grande do Sul e nós vamos encontrar 46. A resposta da A, 46 medalhistas. B, em 2016, que é o ano em que foi feita essa pesquisa para fazer o gráfico, né? Em 2016, qual foi a quantidade de medalhistas de ouro dos estados do Paraná e Santa Catarina? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o resultado de medalhistas do Paraná e Santa Catarina e vai fazer uma adição. E você vai encontrar 85 medalhistas no total de Paraná e Santa Catarina, certo?
Lá na questão 4, o que que nós temos? Uma escola vai presentear por sorteio um dos alunos com uma coleção de livros. Vai participar do sorteio 125 meninos e 139 meninas. Prestem atenção na questão A. A chance de um menino ser sorteado é igual, maior ou menor do que a chance de uma menina? E justifique a sua resposta. Gente, é menor. Por quê? Porque há mais meninas, né? Então, a chance de um menino ser sorteado vai ser menor, porque tem mais meninas do que meninos, ok? Vai ser a sua justificativa. Luiz e Cristiano, Luiz e Cristiano estão entre os alunos que participarão do sorteio, certo? Desse sorteio. Então, a pergunta é, a chance de Luísa ser sorteada é igual, maior ou menor do que a chance de Cristiano? Então, aqui a resposta é igual, tá certo? Agora, vamos à página 178. Lá na página 178, nós temos aqui a questão 5. Essa é a questão 5 da página 178. Mais uma tabela. A tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas que compareceram a uma peça de teatro durante alguns dias de uma semana. Por exemplo, na quinta-feira foram 145 pessoas, na sexta-feira 120, no sábado 346 e no domingo 293. Então vamos lá. Lá na pergunta A, ele pergunta em qual dia dessa semana houve o maior público, mais pessoas. Então, resposta sábado, porque tem 346 pessoas. Resposta sábado. E em qual teve menor público? Na sexta-feira, que foi 120 pessoas. Então, aqui, maior público sábado, menor público sexta-feira. Lá na B, na quinta-feira, quantas pessoas a mais compareceram à peça de teatro em relação à sexta-feira? Quando eu pergunto a mais, vocês já sabem que a gente vai fazer uma subtração. A gente está comparando números. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o total de quinta-feira. Não, fala em relação, quinta em relação à sexta. Então, eu vou pegar o total de quinta, que é 145 pessoas, e vou subtrair com o total de sexta, que é 120. Então, eu encontrei 25 pessoas a mais, certo? Quinta-feira teve 25 pessoas a mais que sexta-feira, tá bom? Lá na questão C, pergunta ao todo. Quando eu digo ao todo, então eu vou juntar tudo que eu tenho, todos os dados. Quantas pessoas compareceram no sábado e no domingo à peça de teatro? Se eu estou falando ao todo de sábado e domingo, eu vou somar as pessoas que foram no sábado com as pessoas que foram ao teatro no domingo. Então, eu vou encontrar o total de 639 pessoas, ok? Na D, ele pede que a gente complete esse esquema. Gente, esse esquema que ele fez aqui, para determinar a quantidade de pessoas que compareceram à peça de teatro na semana, certo? Então, ele colocou aqui todos os dados da tabela. Olha, 145 de segunda, com mais 100 de quinta, com mais 120 de sexta, com 346 de sábado. E aqui faltou um dado. Se eu já coloquei quinta, sexta e sábado, então aqui eu vou colocar os dados de domingo, que são 293 pessoas, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar esses dois valores, esses dois resultados aqui, vou somar, olha, vou seguir as setas, 145 mais 120, 265, e vou somar esses dois aqui, vai dar 639. Somando os dois, 265 com 639, eu vou encontrar 904. Você vai seguindo as setas
e aqui o símbolo, está pedindo para você somar. Então, aqui vai ter somente a adição, até você encontrar o resultado de todas as pessoas que foram ao teatro durante esses dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? Deu o total, então, de 904 pessoas, certo? Então, gente, continuando a nossa aula de matemática, lá na página 179, o que é que nós temos aqui? Questão 6. O número 784 está aqui, olha, representado ao lado com cubinhos, barras e placas. Risque na imagem a quantidade de cubinhos, barras e placas necessárias para representar a subtração abaixo e complete o cálculo. Olha só, se aqui nós temos representado 784, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. Eu vou tirar 371, que são 3 centenas, então eu vou riscar 3 placas, né? 3 placas eu risco. 7 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, risco 7 dezenas e 1 unidade. Eu tiro então 371, ok? É isso que ele pede que você faça aqui. Lá na 7, ele pede que você determine, sim, e com quanto eu fiquei aqui? Qual foi o resultado aqui? Olha só, se eu tirei de 7 dezenas, eu tiro 3, eu fico com 4 dezenas, olha só. 4 dezenas. Se de 4 centenas. Se de 8 dezenas eu tiro 7, eu fico com 1 dezena. Se de 4 unidades eu risco 1, eu tiro 1, eu fico com 3. Então, vamos repetir. 784 menos 371. 7 centenas, eu tiro 3, fico com 4 centenas. 8 dezenas, eu tiro 7, fico com 1 dezena. 4 unidades, tirando 1, eu fico com 3 unidades. Então, 784 menos 371 é igual a 413, que você vai colocar aqui nesse quadrinho branco. Lá na 7ª questão, ele pede que você determine o resultado do cálculo 615 mais 310 menos 413, completando esse esquema aqui. Olha só, ele não colocou nem esse, nem esse, nem esse, mas eu já fiz aqui. Como? Primeiro eu vou fazer o que está me pedindo aqui. Ele está me pedindo que some 615 mais 310. Somei, dá 925. E eu continuo o cálculo, que é menos 413. Fiz essa subtração e deu o quê? 512. 925 menos 413 deu 512, ok? Agora, lá na 8ª questão, diz o seguinte, observar o esquema. Aqui nós temos a casa de Juliana, lá na frente temos o posto, e antes de chegar no posto, nós temos uma lanchonete. O percurso todo da casa de Juliana até o posto é de 215 metros. 215 metros, ok? E da casa de Juliana até a lanchonete é 170 metros, certo? Só que ele está perguntando qual é esse percurso aqui, olha, da lanchonete até o posto. O que eu vou fazer? O todo é 215. Até da casa à lanchonete é 170. Se eu fizer isso menos isso, eu vou encontrar isso aqui, que é exatamente 45. Olha só, 5 menos 0, 5. 7 para chegar em 11 dá 4. Corto 1 aqui, fico com 1, né? 1 menos 1, 0. Então, eu vou obter aqui 45 metros é a resposta desse probleminha aí. Tá certo? Tudo bem? Gente, encerramos aqui a nossa aula de matemática e até a próxima. Tchau, tchau.